que amplia sua capacidade para reproduzir com alta precisão a diversidade das correntes marinhas em diferentes profundidades do mar. Na primeira etapa da construção do Lab Oceano, foram investidos recursos provenientes de royalties do petróleo, repassados pela FINEP por meio do Fundo Setorial CT Petro, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e recursos concedidos pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. Para a instalação de sistemas geradores correntes foram investidos recursos provenientes da Petrobras, ANP e da FINEP, MCTI. Convido agora o professor Paulo de Tarso, coordenador do Lab Oceano, a realizar uma apresentação sobre os 20 anos do Lab Oceano. Pode funcionar. Verifique lá se está ligado. Antes de mais nada, bom dia a todos. É com muita satisfação que a gente recebe vocês nessa cerimônia celebrando os 20 anos do Lab Oceano. Um grande empreendimento. A maioria dos que contribuíram estão aqui presentes. Então, vou fazer uma apresentação mostrando o histórico do laboratório e depois a gente vê. Não está muito visível, mas são as obras de fundações da construção, né? Talvez seja a tecnologia mais sofisticada que tem aqui, são as fundações, que são 10 metros escavando em terreno bastante complicado por ser perto da linha d'água, né? Então, isso aqui é a visão ainda do grande buraco, né, durante a construção. Aqui foi a cerimônia de inauguração, 30 de abril de 2003. Na época, a Dilma Rousseff era ministra da Energia e o Lula estava no seu primeiro governo, Lula 1. Várias das pessoas que estão nessa cerimônia também estão aqui hoje. Esse é o primeiro modelo que foi ensaiado no Lab Oceano. É um chamado benchmark, ou seja, todo o tanque oceânico, quando ele começa sua operação, ele é meio que obrigado a testar este modelo, ou um modelo idêntico a esse, para verificar se está trabalhando direitinho, né? Então, isso é uma plataforma sempre submersiva do ITTC, que é o International Tower Tank Conference. Isso aqui são as dimensões do tanque. É uma grande piscina, tem 40 metros de comprimento, 30 metros de largura e 15 metros de profundidade. Na época era o mais profundo do mundo, o que pretendia atender à exploração de petróleo em águas profundas, que era a necessidade do Brasil, né? Depois os chineses construíram alguns anos atrás, de 35 metros, mas mais voltado para a parte de defesa, né, da China. Então ele é o segundo tanque mais profundo do mundo. E no centro tem mais um furo central, né, um poço com mais 10 metros. Então, nesse centro você tem 25 metros de profundidade, que permite fazer ensaios, alguns tipos de ensaios de águas profundas muito interessantes. A gente tem um fundo móvel, pode chegar a 0 ou a 15 metros, que ajuda no suporte das instalações. Ou quando você tem um ensaio, a gente chama de águas rasas, por exemplo, numa região portuária, na escala do modelo vai ser 20 centímetros. Aí você coloca o fundo móvel na posição mais alta, prende ele e você simula situações de águas rasas. E a gente está no nível do mar, né? Essa área aqui é aterrada, como o Maurício Guedes bem sabe, mas a superfície líquida está 5 metros acima. Então, nesse piso aqui, a gente tem 5 janelas de visualização e você consegue ver o modelo por trás, né, por baixo, como se fosse a visão submersa.
Isso aqui é o principal equipamento, que é um gerador de onda de 75 flaps, né, pás mecânicas, que se movem de forma independente, o que permite gerar ondas de qualquer local do planeta. Né? Se você tem um projeto no Golfo do México, você pega as informações das ondas do mar do Golfo do México, de projeto, e você simula, obviamente, em escala aqui, a fase que nós chamamos de calibração de ondas. Uma segunda etapa de construção do laboratório, muito importante, foi a instalação do sistema de correntes. Por ser um laboratório que visa replicar as condições oceânicas, precisa ter onda, ventos e correntes. Ondas e ventos tinha desde o início. Os ventos são basicamente ventiladores que são instalados em qualquer posição, você consegue controlar a velocidade. E correntes não, é um equipamento mais sofisticado, que você tem que movimentar 23 milhões de litros d'água, que é o volume do tanque, dessa grande piscina, circular externamente através de tubos de 1,5 metro de diâmetro, ele sai e volta para o outro lado. Então, para movimentar isso, você precisa de 6 bombas hidráulicas, na verdade são propulsores, que eram mais baratos, né? E 6 motores diesel. Também a razão de ser diesel, porque era mais barato o consumo, em vez de ser elétrico, seria preferível. Esse projeto teve aporte financeiro, principalmente da Petrobras, verba participação especial, uma parcela importante também da FINEP. Então, termo de cooperação FINEP/Petrobras. Infelizmente, em 2018, conseguimos terminar a instalação e está operacional. Aqui, ainda falando do sistema de correnteza, mostra as tubulações, que dá para ver quando sai aqui do laboratório, essas tubulações de grande porte. É uma instalação industrial. Aqui mostra, na primeira figura esquerda, o sistema de controle, que é uma sala que fica lá em cima. As galerias à direita do sistema de correnteza são essas linhas horizontais. Cada linha representa, está ligada a uma bomba e, portanto, um controle de velocidade. E abaixo são os motores Caterpillar, quando chegaram, e os propulsores, que eram Rolls-Royce na época e agora estão usando. Isso aqui é um ensaio de sistemas flutuantes, o terminal TRBA da Bahia, que foi simulado aqui em condições de águas rasas, portanto o fundo móvel está na posição mais alta. Isso aqui é um ensaio que a gente chama de Green Water, embarque d'água, que foi também tese de doutorado do engenheiro Daniel da Petrobras, Daniel Fonseca. E é um ensaio bastante sofisticado, você tem que medir os movimentos e também o embarque d'água, para você verificar se nas condições operacionais você vai ter esse tipo de embarque d'água, que pode simplesmente danificar um conjunto de equipamentos que estão na planta de processamento da plataforma tipo FPSO. Isso aqui é um ensaio antigo, um ensaio de uma boia de subsuperfície, carinhosamente chamada de boião, né? Foi realizado aqui, na época o professor Antônio Carlos participou ativamente desse ensaio. Depois foi modificado pela Subsea e foi instalado em Guará e Lula, que são dois campos do Ramiro Confio. Essa aqui é uma estaca torpedo, apesar de ser um torpedo, a finalidade é pacífica. A ideia é você soltar esse torpedo, né, na superfície, ele vai com uma certa velocidade e entra profundamente no solo marinho. E aí você depois pode prender linhas de amarração nessa estaca, porque ela vai resistir a cargas verticais. A âncora tradicional que se usa em navios, ela não resiste carga vertical. Quando você puxa verticalmente, ela solta. Você só resiste cargas horizontais. Então, é uma patente da Petrobras. Esse cara pequenininho, na realidade, tem mais de 20 metros. É um monstro. Né? No caso, o ensaio aqui é para verificar se vai ter estabilidade direcional. Ou seja, é como uma flecha que vai cair, ela tem que cair de ponta no solo. Senão ela não penetra, aí não vai atingir, você tem que recolher. Isso aqui, não sei se está visível, mas é um modelo do torpedo descendo
Lá de cima, obviamente, tem uma corda para ele não arrebentar o fundo do tanque, mas é um ensaio bastante interessante, foi usado, não apenas um, vários modelos de torpedos foram testados aqui. Esses são apenas alguns dos mais de 150 ensaios já realizados ao longo desses 20 anos. Aqui é um ensaio já agora, falando da transição energética. O ensaio de energia das ondas é um projeto liderado pelo professor Sergeno, do Laboratório de Tecnologia Submarina. E depois esses ensaios serviram de base para a instalação de 2 protótipos de 12 metros de diâmetro no Porto do PC, para levantar todas as questões ligadas à operação, controle e assim por diante. Foi a primeira instalação desse tipo na América Latina. E outras virão. Esse aqui é um ensaio também de transição energética e energia térmica dos oceanos. Isso foi um ensaio realizado para a empresa americana Lockheed Martin, o verba do Departamento de Energia americano, em parceria com a Petrobras. Então você tem um flutuante, que é esse cara, que ligado a ele tem um tubo de 1.000 metros de comprimento e 10 metros de diâmetro. Com a escala no ensaio foi para 50, que instalamos um tubo de 20 metros. Com a ideia é pegar água fria do fundo do mar, em torno de 4 graus, e aproveitar o gradiente de temperatura com a superfície, que é em torno de 20, para utilizar um ciclo termodinâmico fechado para você gerar energia. Outra aplicação, talvez seja mais possível atualmente, é a utilização dessa água fria para resfriamento das plantas de processamento. Em vez de você gastar energia para resfriar uma planta que está lá na superfície, você pega essa água fria e utiliza para resfriamento. Várias empresas estão interessadas nessa tecnologia. E pegou de hora. A gente está, né? A COP está em operação e negociação com algumas entidades para fazer ensaios desse tipo. Aqui ainda é esse ensaio, mostrando o tubo vertical, fazendo um teste de impacto para levantar os modos de vibração desse tubo e ele já instalado dentro do tanque oceânico. Aqui é um ensaio muito recente, foi feito pela Petrobras, com parceria com a USP. Isso aí eu roubei do Instagram da Petrobras, e que mostra um ensaio de uma plataforma de energia eólica offshore. Em vez de ter a turbina real, foram colocar os atuadores para simular a força e o momento que o vento induz. Então é um ensaio que está bastante atual, digamos assim, e acreditamos que nos próximos anos há várias instalações desse tipo serão instaladas no Brasil. As tendências de um laboratório tipo tanque oceânico hoje, uma delas é você misturar resultados experimentais com o sistema de controle em tempo real. Então, recentemente fizemos um GIP, um Joint Industry Project, com a participação do Bureau Veritas, Petrobras e outras, e que ao mesmo tempo você tinha as ondas e controlava, através do sistema de controle de malha fechada, os movimentos horizontais dessa plataforma. Deu muito trabalho, mas os resultados foram bastante positivos. Outra aplicação cada vez mais frequente é de veículos autônomos. A gente também tem projetos de colocar modelos tripulados na Baía de Guanabara, aqui em frente, para fazer tanto o treinamento das tripulações de manobra, seria um simulador físico, como tem em alguns lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos e na França, e também utilizar essa estrutura para trabalhar com veículos autônomos. Isso está em andamento. Né? Outra questão que é bastante atual é a utilização, misturar os modelos digitais, né? Simulação virtual, óculos de realidade virtual nos ensaios. Isso também está acontecendo já. Eu sou de um tempo, sou bem antigo, no tempo que o pessoal de experimento e o pessoal de computador não se falavam. Eles atravessavam a rua para cumprimentar o outro, era um antagonismo muito grande. Bom, isso já é passado, graças a Deus. Hoje, então, tanto o experimento quanto a simulação computacional através das técnicas de CFD, elas se unem para você ter a melhor solução de engenharia. Então, a gente tem aqui no laboratório licenças para utilização no STAR-CCM, são licenças acadêmicas, 12 licenças, e computadores de porte razoável para essas simulações. Quando precisa
de computadores mais parrudos, a gente atravessa a rua e vai para o simulador, o Lobo Carneiro, que é uma instalação do Lance, do NACAD, da Copa FJ, que tem mais de 5 mil núcleos de processamento paralelo. Mas só quando precisa, porque a gente tenta resolver os problemas no âmbito da nossa própria capacidade, porque é mais ágil. E, finalmente, também, hoje em dia, fala-se muito, qualquer resultado, seja experimental ou computacional, você precisa apresentar um nível de incerteza. Ou seja, o valor é 10, mas 10 nunca é um número exato, é 10 mais ou menos alguma coisa. Esse mais ou menos alguma coisa é o que a gente chama de incerteza. E para isso você tem protocolos muito rígidos, procedimentos, para você chegar nessa avaliação. Tá? Então é importante que você tenha um laboratório experimental com capacidade também para validar simulações computacionais ou numéricas. Isso aqui é um simulador de manobras, que são essas salas que ficam aqui do lado. A gente já tinha uma iniciativa de simulador, o professor Sfire trabalhou bastante, né, no início dessa adaptação. Primeiro tivemos um projeto FINEP, com cooperação da Ocean Pact, uma empresa que é aqui do parque também, para desenvolver um simulador para operações de derramamento de óleo. Você tem 2 embarcações, você coloca uma camada de boias, né, para cercear o óleo, senão ele se espalha e nunca mais você vai encontrar. Então foi feito esse primeiro simulador e depois nós, na etapa seguinte, com cooperação com a empresa Sapura Navegação, desenvolvemos esse simulador que é especificamente para operações de navios do tipo lançamento RAIS, PLSV, nas operações aqui no Banite, que é o terminal em Niterói. E ele tem que passar por baixo da ponte, bem pertinho. Então é uma operação de alto risco, então é importante que os capitães, a tripulação dessas embarcações tenham um treinamento prévio para não ter que aprender, né, na prática, com risco muito maior. Então isso está em funcionamento. Aqui está o comandante de uma dessas embarcações, o comandante Noel, em inglês, que está exatamente certificando esse conjunto de dados desse navio da empresa Sapura. E aqui ele está misturando o controle manual com a utilização de óculos de realidade virtual, ou seja, exatamente fazendo essa fusão dessas tecnologias. Finalmente, alguns resultados de simulação computacional. Nesse caso aqui é uma tese mestrado da aluna Carolina Bordini, que é da Marinha, que estava estudando o escoamento em torno de um cacho. Isso aqui é a discretização da malha. Isso aqui é alguns resultados olhando de cima, que são as ondas geradas pelo navio, que a gente chama em hidrodinâmica de ondas de Kelvin, quando ele navega em velocidade constante. Esse aqui é aquele sistema de controle que eu mencionei, né? Você tem o modelo em algum lugar aqui à direita, e ele está preso por cabo de amarração que tem uma malha de controle fechada que está ao mesmo tempo uma série de carga média, força, ela pode ou apertar ou soltar esse cabo. E assim você garante o controle dos movimentos horizontais. Isso aqui é a mescla dos resultados experimentais com tecnologias digitais, ou seja, tudo que foi medido a gente coloca no ambiente e você consegue ter um relatório dos resultados sem ter que ler 1000 páginas impressas, ou seja, nesse ambiente você pode pegar qualquer resultado que te interessa e você pode se colocar a bordo do navio, ou seja, a gente digitalizou as informações analógicas para permitir a quem estiver analisando os resultados uma variedade enorme de possibilidades de análise. E com isso eu termino essa breve apresentação. Eu espero, não sei se ficou muito visível por causa da luminosidade, mas espero que vocês tenham tido uma pequena palhinha do que é a história do Lagoceano e que eu acho que é muito importante que a gente daqui a 10 anos esteja aqui de novo para celebrar. Obrigado. Gostaria de convidar ao palco os homenageados da celebração dos 20 anos do Lagoceano. Os que desejarem poderão fazer o uso da palavra. Os homenageados receberão a placa de 20 anos do Lagoceano com os dizeres:
Por ocasião da celebração dos 20 anos de inauguração do Laboratório de Tecnologia Oceânica Lab Oceano, COP UFRJ, como reconhecimento ao seu contínuo e indispensável apoio, elementos fundamentais para o êxito das iniciativas e contribuições ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e de pesquisas na área de tecnologia oceânica. Os homenageados. FINEP, senhora Cristina Abreu, gerente do Departamento de Petróleo, Mineração e Indústria Naval. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela homenagem, em nome do presidente Celso Concera e do nosso chefe de gabinete, professor Peregrino. Agradecer e dizer que é um prazer estar aqui hoje. O Lab Oceano certamente é um dos principais projetos que a FINEP apoiou ao longo do tempo, pela contribuição que o Lab Oceano tem para o país, para pesquisa, para ensaios, especialmente aí para petróleo e indústria naval. E quero também parabenizar toda a equipe do Lab Oceano, a equipe atual e todas as pessoas que passaram ao longo desses 20 anos pelo excelente trabalho e obrigada a todos. Gostaria de chamar agora a Agência Nacional do Petróleo, senhor José Carlos Tigre, assessor técnico da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. Bom, em nome da ANP e da diretoria colegiada, gostaria de agradecer a homenagem. A gente fica, a ANP fica muito feliz de ver o resultado da aplicação do recurso da cláusula, né, do investimento obrigatório em P&D. Esse recurso viabilizou ao longo dos 25 anos, esse ano está comemorando os 25 anos de existência da cláusula, e a gente constata que esse recurso foi fundamental para elevar o nível das instalações de pesquisa dos laboratórios aqui do Brasil ao padrão internacional, e o Lab Oceano é um dos principais exponentes desse tipo de infraestrutura que coloca o Brasil no nível top internacional para fazer estudos, pesquisas relacionadas à área de petróleo e gás natural, que é o objetivo da cláusula. E aqui, para a gente, no Brasil, quase a totalidade da exploração, a parte mais relevante da produção de petróleo, do potencial de exploração, está tudo no mar, em águas profundas, então a gente contar com uma instalação como essa é absolutamente fundamental para viabilizar a posição que o país alcançou em termos de produção de petróleo, e a ANP fica feliz de poder estar contribuindo com isso. Muito obrigado a todos, parabéns a toda a equipe do Lab Oceano atual e que desde o início previsou de chegar onde está. Obrigado. Petrobras, Lucas Castelli, gerente de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Oceânica. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer em nome da Petrobras pela singela homenagem. Particularmente, para mim, é uma honra fazer parte um pouquinho dessa história. Eu sou engenheiro naval e para mim, essa estrutura sempre guardou uma certa mística. Tive a oportunidade de vir aqui algumas vezes
nunca vi um ensaio enquanto estudante, sempre tinha um ensaio sigiloso para alguma empresa, da Petrobras provavelmente. E agora, do lado da Petrobras, eu posso acompanhar um pouco mais e eu vejo a capilaridade, a participação que essa infraestrutura ela permite para a gente em diversas linhas de pesquisa, desde a parte naval, em Washington, alguns estudos com conduto, boião e diversos desafios que a gente tem pela frente aí na área de transição energética, né? A gente já começou a estudar eólica, outras tecnologias devem vir, e eu espero que a gente possa ter uma cooperação por mais longos anos e espero que a Petrobras esteja aqui de novo na próxima homenagem dos 30 anos lá desse ano. Obrigado. FAPERJ, professor Aquilino Senra Martinez, diretor de tecnologia. Eu vou fazer 2 agradecimentos. Como pessoa jurídica, a homenagem que está sendo feita à FAPERJ. Acompanhei no início o esforço da equipe em fazer essa obra e o papel da FAPERJ, eu não estava na FAPERJ, então estou à vontade de fazer esse elogio, foi fundamental na partida da construção dessa instalação. E como pessoa física, eu quero agradecer a equipe que levou isso à frente. O nome aqui do Paulo de Tarso, também acompanhei as dificuldades que houve ao longo de todo o período, que essa obra não ficou pronta instantaneamente, enfrentou várias dificuldades de todas as naturezas. E vendo a apresentação do Paulo, quer dizer, vendo não consegui enxergar muito o que estava no slide, aí fiquei idealizando o seguinte: imagina se isso não tivesse sido feito. O prejuízo que haveria para a tecnologia e engenharia nacional desse país. Estaríamos importando todos os serviços e a um custo altíssimo e sem o domínio da tecnologia. Então, eu acho que isso aqui não, que foi investido aqui não é gasto, é investimento. E é uma obrigação das agências do Estado brasileiro de patrocinar isso e outras que poderão vir pela frente. Na época, isso era um desafio e havia uma preocupação, inclusive, de como construir e atender as demandas que vieram depois, com grandes realizações, tanto na área científica, através das teses que foram desenvolvidas aqui, quanto na questão tecnológica. Então, parabéns a todos envolvidos e agradeço pela homenagem. Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor João Torres, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa. Bom dia a todos, estou aqui representando o magnífico reitor, Roberto Medronho, e quero dizer a vocês que represento o reitor em vários eventos, alguns na representação protocolar, mas aqui eu me senti muito feliz de estar aqui nesse evento, porque eu sou físico e fiquei imaginando aí que eu adoraria trabalhar em alguns desses projetos, né? Eu trabalho também com simulação e com detetores, então eu tenho certeza que do ponto de vista assim, tecnológico é um desafio extremamente interessante. Mas além disso, enquanto gestor, eu tenho clareza também que o projeto é um excelente exemplo da conexão da universidade com o setor produtivo, que é uma das obrigações das instituições públicas, né? E certamente o Lab Oceano é um exemplo muito bem sucedido desse tipo de tarefa que a universidade tem que realizar.
Então, parabéns aqui a toda a equipe do Lago Oceano. E eu também quero dizer que tem até um certo conflito de interesse da UFRJ ser premiada, porque, afinal de contas, o Lago Oceano é da UFRJ e, de certa forma, nós estamos nos premiando, mas essas relações não lineares, às vezes, são interessantes também. Então, muito obrigado e parabéns a toda a equipe do Lago Oceano. COP, professora Maricilva Ferreira da Costa, diretora de Tecnologia e Inovação. Bom dia a todos. Em nome da diretoria da COP, eu quero agradecer, né, a plaquinha e parabenizar o Lago Oceano por esses 20 anos. Eu acho que depois de 20 anos, as pessoas entram aqui e o laboratório ainda impressiona, né? Então, isso significa que há 20 anos atrás, ele foi pensado, planejado, de forma muito inovadora, né, como é uma característica da COP, eu acho, como um todo. E, então, assim, é um orgulho muito grande. O Lago Oceano é a vitrine da COP, né? Então, todos ou quase todos os visitantes que a gente recebe das empresas, das universidades, pedem para visitar o Lago Oceano. Então, assim, é um orgulho muito grande. Então, parabéns à equipe que pensou, que projetou, que construiu e que batalha para manter esse laboratório funcionando. Representando a Coptec, Gabriel Pedrinho. Bom dia, aqui representando a Fundação Coptec, em nome do professor Figueiredo, do professor Leiston, quero parabenizar o Lago Oceano, nessa hora representado pelo professor, e agradecer a possibilidade da Fundação Coptec fazer parte desses 20 anos de história do Lago Oceano. A Fundação Coptec vem apoiando esses projetos de pesquisa e é com muito orgulho que a gente também apoia e tem um pedacinho nessa história. Fazemos parte. Obrigado. Parque Tecnológico da UFRJ, senhora Tereza Cristina da Silva Costa, gerente de Arquitetura e Urbanismo. Bom dia a todos. Todos já falaram aqui, já parabenizaram o projeto, né, que eu vi nascer. Né, aprovei esse projeto no Comitê de Arquitetura aqui do Parque Tecnológico. Com muita honra recebo essa homenagem, né, em nome do professor Romildo. E o Parque Tecnológico só tem a agradecer ter, né, o laboratório instalado aqui na nossa área do Parque Tecnológico. Obrigada. Programa de Engenharia Oceânica da COP UFRJ, professor Marcelo Caio, vice-coordenador.
dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Flávio Oceano, ao professor Paulo Tato, pela homenagem no programa de Engenharia Naval Oceânica. Gostaria de agradecer também a contribuição de todos os professores que, de certa forma, contribuíram e contribuem, né, na área de hidrodinâmica do programa. Acho que a maioria está aqui presente: professor Spaia, professor Tacalo, professor Levi, professor Marcelo Neves. Então, obrigado a todos, né? Professor Paulo de Tarso, obviamente. Então, obrigado a todos os professores de hidrodinâmica que contribuem contribuíram, né, na hidrodinâmica e contribuem, né, na formação dos nossos alunos. Eu acho que os professores têm uma contribuição fundamental na parte de ensino também, criando profissionais de excelência, tanto na parte de graduação, através de bolsas de iniciação científica, alunos de mestrado, doutorado. A gente vê como resultado, acho que hoje, profissionais formados de excelência. Gostaria de agradecer também, em nome do programa, as centenas de publicações científicas resultantes desses, tanto do Lábio Oceano, dos projetos relacionados a ele, e dos professores que contribuíram dessa forma. E, finalmente, agradecer, acho que ao financiamento, né, fundamental para a construção, a todos os agentes financiadores que foram fundamentais na construção do laboratório. Então é isso, obrigado. Professor Segem Farid Steffen, diretor-geral do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e ex-diretor da COP. Bom dia a todos. Com grande prazer que estamos aqui hoje, né, para comemorar 20 anos. Muita coisa foi dita aqui sobre o laboratório. Eu me sinto muito honrado de ter participado aí da fase inicial desse planejamento. Meu amigo professor Levi, que tocou essa obra aqui, que não foi mole, né? Ela foi sempre um grande orgulho da COP. Né? Nós temos nesse laboratório um grande marco do desenvolvimento científico e tecnológico na área de engenharia oceânica, grande contribuição internacional, o grupo de hidrodinâmica, que sempre foi muito competente naquilo que poderia ser feito naquela época, né? E não poderíamos deixar de citar, como já foi dito aqui, a FINEP, a ANP e a Petrobras. Eu acho que esse trio, quando pode trabalhar junto com o apoio da nossa FAPERJ, eu acho que é imbatível. Né? Eu lembro, na época, nós tínhamos uma dificuldade muito grande na construção. O Levi lembra bem disso. Nós precisávamos fazer a estrutura das correntes, e foi a FAPERJ que, naquele momento, né, entrou com os recursos necessários para que a obra pudesse continuar, nós tivéssemos a primeira fase e estivéssemos preparados depois para a fase seguinte. Hoje em dia, o Lábio Oceano se moderniza, o professor Paulo de Tarso tem liderado esse processo. Nós estamos também nessa fase de transição, né, do petróleo para as renováveis, né, e muitos dos projetos previstos são na área de energia renovável. Né. Eu acho que esse é o futuro. Quando a gente discute reindustrialização do Brasil, nós temos que ver isso aqui. Com que base nós vamos fazer isso? Né? Certamente terá que ser com a base científica e tecnológica. É esse salto, né, que eu acho que a sociedade brasileira espera, né, da nossa comunidade. Muito obrigado.
Representante dos funcionários do Lab Oceano, senhor Fábio Castiglione de Souza. Bom dia a todos. Só um agradecimento breve aí pela oportunidade de estar representando todo o corpo de funcionários aí, ao longo dos meus 19 anos aqui dentro. Já passaram-se bastante pessoas, alguns deles estão aqui hoje até representando empresas, como já foi falado aqui antes, e agradecer aí a oportunidade de estar aqui presente e comemorar esses 20 anos aí, que venham tantos mais, né? Obrigado. Professor Sérgio Hamilton Spaia, coordenador do Lab Oceano. Estou numa situação assim, um pouco difícil, parece que eu estou me homenageando, né, por causa da história. Mas eu acho que quem está me homenageando foi meu aluno Paulo de Tarso. Desde pequenininho, está lá na aula, fazendo as perguntas de hidrodinâmica. E como disse o Marcos Donato, todo mundo reclamava do nablador de Figo a zero. Enfim, bem, eu agradeço a homenagem. Eu fui forçado pela lei a sair da universidade há 7 anos atrás. 2 meses depois, mudaram a lei, eu poderia ter ficado mais 5 anos. Mas tudo bem, a vida é essa, não tem jeito. Eu estou tentando voltar agora, porque essa semana é a 2ª vez que eu estou aqui no laboratório. Quem sabe, né, eu consigo pegar o embalo novamente. Ou 7 anos afastado, já enferrujei. Agora é a briga. Mas muito obrigado, meu amigo PT, muito obrigado, Lab Oceano que está me dando essa plaqueta. Ok, obrigado. Professor Marcelo de Almeida Santos Neves, coordenador do Lab Oceano. Eu gostaria só de manifestar a minha grande satisfação de estar aqui, algum tempo depois, eu já estou aposentado há alguns anos, mas foi um período delicioso na minha vida, compartilhar aqui com nobres colegas como o professor Henrique, que está aqui, sempre foi parceiro e colega, desde o doutorado na Inglaterra. E outros, né, pessoas muito queridas por mim. O professor Paulo de Tarso se revelou um administrador brilhante, e o professor Takava também, o professor Spaia, pessoas que eu sempre acolhei com muita admiração. Agradecendo, então, fica aqui o meu grande abraço a todos os colegas que participaram dessa aventura do Lab Oceano. 20 anos. Obrigado. Dressed up in eyes, it's a wonderful surprise.
Agora o professor Carlos Antônio Devi da Conceição, coordenador do Lab Oceano. Primeiro, parabenizar o professor Paulo de Tarso pela seleção que fez das entidades, das pessoas, muito representativa de toda essa história aqui do nosso Lab Oceano. E reafirmar o que já foi dito em vários momentos aqui hoje, a importância que teve esse laboratório, o desafio que representou para todos nós que nos envolvemos nessa aventura, como disse o professor Marcelo, era simples, era realmente um desafio que poucas pessoas poderiam imaginar que pudesse se desenvolver e se tornar essa realidade e durar esse tempo todo, hoje completando esses nossos 20 anos de Lab Oceano. Aproveitar a oportunidade também de parabenizar o professor Paulo de Tarso, que garantiu de forma muito competente o desenvolvimento e a continuidade dos trabalhos após a minha passagem por aqui na etapa de construção, início de instalação do laboratório. E hoje, estamos aqui comemorando já os 20 anos deste desafio. Muito obrigado. Professor Paulo de Tarso Temístocles Esperança, coordenador do Lab Oceano. Eu vou entregar para mim mesmo, né? Na cara de pau. Bom, eu não tenho muito o que falar, eu fico muito emocionado pela presença de tanta gente que acredita que o Brasil pode ser um país autônomo, desenvolvido, com a indústria pujante, com menos de desigualdade, sem tanto ódio. Nós temos condições de criar talvez uma civilização única pela mistura de raças, de etnias. A gente tem que olhar para isso de uma forma positiva. Pessoalmente, o Lab Oceano para mim é um pouco um pedacinho dessa ideia, de contribuir, porque eu acho que nós, povo brasileiro, não somos melhores que ninguém, mas também não somos piores. Nós temos a mesma capacidade, a gente só precisa se organizar e se unir. Eu acho que o Lab Oceano é um exemplo disso e espero que perdure por muito mais tempo. Muito obrigado a todos vocês. Professor Antônio Carlos Fernandes, coordenador do Lab Oceano. Muito feliz de estar aqui. Eu sou paulista, então eu estou nessa categoria de diversidade aqui. Certo, Valicílio? Ela também. Yes! Palmeirense, não sei. Mas eu queria contar um pouquinho das minhas raízes. Começaram lá na USP, depois eu trabalhei num tanque de provas, único do Brasil ainda. Tancão também, de 180 metros, apoiando a indústria naval. Depois eu tive a felicidade de poder fazer o PhD no MIT. Depois eu vim trabalhar no Rio, na McDermott, que é uma empresa de instalações offshore.
Depois eu fui convidado a ser consultor do SEMS por 10 anos, fiquei lá. E finalmente, graças ao professor Segem e ao professor Sérgio Faes, eles me convidaram a fazer um concurso para professor. Eu entrei e logo em seguida a gente começou a colaborar graças a uma aberta do professor Levi, que convidou o pessoal da Belgrano, nos tomou o tanque é meu, falou, não, o tanque é nosso, e eu, Levi, o Paulo Tarso, o Marcelo Neves, esqueci alguém?